Ora então, olá, bem-vindo. Este é o Washington Fora de Horas e convosco está Ana Guedes nesta terça-feira. Hoje é 29 de março de 2022. Bem-vindos. Vamos estar aqui nos próximos 30 minutos com informação variada, com destaque para a África lusófona. Nesta terça-feira, 29 de março de 2022, o dia acordou aqui na área de Washington com sol. O céu está praticamente livre de nuvens, mas estão 2 graus negativos, portanto, -2 a começar aqui o dia na área de Washington. A máxima para hoje não irá além, quero eu dizer, dos 6 graus positivos. Portanto, um dia frio nesta altura em que já estamos na primavera. Mas a primavera tem destas coisas, continua também a ser um tempo frio aqui nesta área de Washington. Mas nós temos várias notícias. Destacamos, acima de tudo, a África lusófona. E hoje vamos falar do que diz a Amnistia Internacional, que divulgou hoje o seu relatório anual sobre direitos humanos. Sobre Angola, a Amnistia Internacional diz que as forças de segurança cometeram graves violações dos direitos humanos, incluindo dezenas de execuções ilegais, com recurso à força excessiva e desnecessária. A Amnistia Internacional escreve no relatório que a polícia violou os direitos à liberdade de expressão e manifestantes pacíficos enfrentaram prisões e detenções arbitrárias. Crises económicas e sociais e violações de direitos humanos alimentaram, diz a Amnistia, o aumento de protestos em todo o país, enquanto as forças de segurança intensificaram as operações em todo o país, visando impedir essas manifestações. Uma nota de destaque prende-se com as comunidades pastoris que tiveram as suas terras desapropriadas para uso da agricultura comercial e ainda no mundo rural, enquanto a Amnistia Internacional diz que o governo respondeu inadequadamente para garantir comida e água para as vítimas da desapropriação de terras, seca e deslocamentos. As províncias do Cunene, Huila e Namibe continuam a enfrentar condições climáticas extremas, sintomáticas das mudanças climáticas, e a seca prolongada resultou em escassez de comida e água, diz ainda a Amnistia no relatório de 2021-2022, que destaca ainda que o desvio de fundos estatais prejudicou a capacidade do governo em aliviar as dificuldades económicas generalizadas e lidar com o setor de saúde, que enfrentou muitas dificuldades. Neste aspecto, os relatores da Amnistia indicam que a Covid-19 e as suas restrições agravaram os efeitos de décadas de serviços subfinanciados. No capítulo da liberdade de expressão, além da repressão a ativistas pacíficos, a Amnistia diz que, e citamos, os ataques à liberdade da imprensa continuam ao mesmo tempo que as autoridades suspenderam as licenças dos canais de televisão privados. A referência é ao encerramento da Zap Viva e da TV Record. O relatório também aponta o dedo aos militantes de partidos da oposição que, na sua opinião, impediram jornalistas de fazerem o seu trabalho. Em relação a Moçambique, a Amnistia Internacional diz que o grupo armado conhecido localmente como Al-Shabaab, as forças de defesa e segurança e grupos militares privados continuaram a cometer crimes de guerra e a violar os direitos humanos em Moçambique, e que o governo lidou mal com a crise humanitária em Cabo Delgado, comprometendo seriamente os direitos à alimentação, água, educação, habitação e saúde. As afirmações estão então neste relatório, divulgado nesta terça-feira pela Amnistia, que diz que a violência contra mulheres e meninas aumentou e que as autoridades reprimiram a atividade no espaço cívico através da intimidação, assédio e ameaças contra ativistas da sociedade civil e jornalistas. Para a Amnistia, o conflito armado na província de Cabo Delgado foi o tema principal que marcou o país, com
citamos, o presidente Nyusi a enfrentar críticas sobre a sua má gestão do conflito. Fim de citação. Os relatores destacam também que os insurgentes mataram civis com recurso aos métodos mais horríveis, saquearam as suas propriedades, queimaram as suas casas e sequestraram mulheres e crianças. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos diz, por outro lado, que as forças de segurança moçambicanas abusaram de pessoas que deveriam proteger através do assédio, extorsão, tortura, desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais. Relativamente ao grupo, à empresa militar privada Dick Advisory Group, contratada pelo governo como uma força de reação rápida, a Amnistia diz que usou metralhadoras e lançou explosivos indiscriminadamente de helicópteros, muitas vezes sem distinguir entre alvos civis e militares, lembrando a Amnistia que o número de mortes continuou a aumentar ao longo do ano. A Amnistia refere ainda a falta de acesso adequado a alimentos, água, educação, saúde e habitação aos milhares de pessoas que tiveram que fugir devido à situação de insegurança. A violência contra mulheres e meninas permanece a um ritmo desenfreado, diz a Amnistia, com poucas medidas a serem tomadas para responsabilizar os autores de tais crimes. No capítulo das liberdades de expressão e associação, o relatório da Amnistia é peremptório afirmar que, citamos, as autoridades restringiram a atividade no espaço cívico e, com exemplos, mostra que em várias ocasiões a polícia impediu os ativistas de exercerem os seus direitos cívicos, incluindo o direito de reunião pacífica. Refira-se que a Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe não foram citados no relatório da Amnistia Internacional. Mais pormenores deste relatório da Amnistia Internacional no capítulo referente a Angola e a Moçambique na nossa página na internet em www.voaportugues.com. E vamos a outras notícias, ainda agora Angola. O Presidente da República, João Lourenço, destacou hoje no Huambo a primeira revisão da Constituição da República realizada durante a legislatura que agora termina e notou que foram anos de grandes realizações no setor da justiça. Ao inaugurar o ano judicial 2022 na cidade do Huambo, João Lourenço voltou a dizer que o combate à corrupção e aos crimes económicos é uma aposta para continuar. Lourenço também enfatizou os avanços feitos na procura de aproximar a realização da justiça aos angolanos, tanto na via da modernização do setor como através de alterações legislativas. Este é um tema que vamos abordar de novo na nossa emissão de rádio e também teremos mais informações na nossa página na internet e também no Facebook. Ainda em Angola, abusos sexuais se fala agora. Pelo menos 4.706 casos de abuso sexual contra crianças foram registrados em Angola entre março de 2021 e março deste ano, com Luanda a registrar o maior número, isto segundo foi divulgado esta terça-feira. A informação é avançada hoje pelo Diretor-Geral do Instituto Nacional da Criança, o INAC, Paulo Caledzi, durante a apresentação do balanço da Campanha Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra a Criança em Angola. Luanda, como dissemos, registrou o maior número de casos de violência contra menores, 2.500, enquanto a Lunda Sul, com 9, foi a província com menor número de casos reportados. Vamos a Moçambique, que chegou a um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional. O FMI deve disponibilizar ao governo moçambicano um financiamento de até 470 milhões de dólares para os próximos 3 anos. A informação foi avançada pela organização, FMI, no final da sua missão a Moçambique, num comunicado em que diz que chegou a um acordo técnico com as autoridades de Moçambique sobre um programa de 3 anos no âmbito do acordo de extensão da facilidade de crédito no valor de cerca de 341 milhões de dólares em direitos especiais de saque ou 470 milhões de dólares. Isto segundo o comunicado do FMI. As medidas acordadas incluem uma série de reformas na administração fiscal e também na política de IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, isto segundo nota do FMI. Do lado da despesa, a reforma da massa salarial, recentemente aprovada, irá ao longo do tempo reduzir a pressão sobre as finanças públicas,
de remunerar os funcionários públicos e conduzir a uma convergência da massa salarial em relação ao PIB para níveis médios observados na região. Continua a nota. Entre as novidades está a aprovação de uma lei de fundos soberanos garantindo um quadro institucional forte para gerir a riqueza dos recursos naturais centrado inicialmente no gás natural liquefeito. O programa, segundo os técnicos, aborda também transparência da gestão da dívida e no setor de recursos naturais, áreas-chave identificadas no relatório do Diagnóstico 2019 sobre transparência, governação e corrupção preparado pelo Governo com o apoio do FMI. O acordo terá agora de ser aprovado pelo Conselho Executivo do FMI, o que deve acontecer em breve. Ora, este é o Washington Fora de Horas nesta terça-feira, 29 de março de 2022, 2 graus negativos aqui na área de Washington. Vamos ver quem se juntou a nós nesta terça-feira. Não esqueçam que a vossa participação neste Washington Fora de Horas dita a continuação deste espaço. Portanto, quanto mais pessoas, melhor, e também nos permite poder justificar a continuação deste espaço. Temos desde o Chimoio, Moçambique, o Manuel Simate Maquis, temos também a Celestina Silva, temos connosco Edna Barros e temos também connosco Edna Barros, que está no Brasil. Temos também desde Quelimane, Mamada Iqbal Daoud, Moçambique presente, também Edimar Kassama, com votos de boa tarde ou boa noite ou ainda bom dia para quem está connosco neste Washington Fora de Horas. Desde agora temos o QNZ. Eu creio que estou a pronunciar bem o nome deste nosso amigo internauta. Temos também connosco em Angola Gilberto Gouveia Júlio, Barcelona. E temos ainda desde o Lubango o Isidro Saua Correia. Não se esqueçam de que Washington Fora de Horas está aqui de segunda a sexta-feira. São 30 minutos de informação, é o mundo à sua volta. E na próxima semana o Washington Fora de Horas vai voltar ao seu estúdio, ao estúdio 2 da Voz da América. Vamos então ter a possibilidade de ter convidados, não só em estúdio, como também via Skype, também a participação em direto dos nossos correspondentes e também a mostra de alguns vídeos. Portanto, a partir da próxima semana, Washington Fora de Horas volta ao seu molde pré-pandemia no estúdio 2. Portanto, esperamos tê-los connosco todos os dias, segunda a sexta. Temos também connosco o André António Dima, matemático. Ele diz: o tal FMI é uma instituição diabólica, vai aconselhar a desvalorização da moeda nacional e causar sofrimento ao povo. Isso aconteceu também connosco aqui em Angola. Ora, é um amigo angolano a falar sobre, na sua opinião, a experiência de ter acordos com o FMI, quando hoje é anunciado um acordo de financiamento entre o FMI e o governo de Moçambique. Vamos então aqui continuar com notícias e vamos agora até a Guiné-Bissau. A Liga Guineense dos Direitos Humanos apresentou ao presidente Umaru Sissoko Embalo a iniciativa para realizar um fórum de diálogo que envolva todos os atores nacionais para debater a situação dos direitos humanos e produzir propostas de soluções duradouras e sustentáveis. O presidente da Liga, Augusto Mário da Silva, entregou a Embalo a declaração do Fórum sobre a Segurança, Justiça e Paz, que decorreu nos dias 19 e 20 deste mês em Cachungo. Da Silva defendeu que há necessidade de se criar condições para a realização do Fórum de Diálogo Nacional e, consequentemente, reconciliação nacional. Ele disse que houve um acolhimento favorável por parte do presidente, que mostrou a sua total abertura à realização deste fórum de diálogo. O presidente da Liga ainda revelou que Embalo disse desconhecer o caso do ativista Sana Kanté, recentemente sequestrado e torturado por desconhecidos, e a quem o Ministério do Interior lhe retirou os documentos. Vamos a Cabo Verde.
Aumentam as remessas dos imigrantes. Ora, este é uma boa notícia, porque as remessas enviadas pelos imigrantes cabo-verdianos para Cabo Verde aumentaram 22% em 2021 para um recorde superior a quase 26 milhões de escudos, ou seja, cerca de 251 mil dólares. De acordo com dados do relatório estatístico deste mês do Banco de Cabo Verde, o resultado de 2021 foi impulsionado pelo desempenho em dezembro. Entre o total de remessas em divisas enviadas em 2021, lideram, tal como no ano anterior, as provenientes dos imigrantes cabo-verdianos nos Estados Unidos e em Portugal. A população de Cabo Verde ronda os 500 mil habitantes, mas estima-se que mais de 1 milhão de cabo-verdianos vivam na Europa e Estados Unidos, estando o sistema financeiro do arquipélago dependente das remessas destes imigrantes. Vamos até ao arquipélago de São Tomé e Príncipe, vamos até à Ilha do Príncipe, de facto, que está sem ligações há uma semana, literalmente isolada por falta de transportes aéreos e marítimos. Dezenas de turistas estão retidos na região, há também doentes que precisam ser evacuados com urgência para a capital do país, a cidade de São Tomé. O presidente do Governo Regional do Príncipe diz que está à procura de uma solução junto do Governo Central. Os relatórios ou as notícias que chegam da Ilha do Príncipe dão conta que a região não recebe combustíveis há mais de 3 semanas por falta de navios para o transportar e os bens de primeira necessidade estão agora a escassear. Na nossa emissão de rádio teremos uma reportagem alargada sobre este assunto. E antes de passarmos aqui a outras notícias do mundo, vamos referir que temos connosco aqui o nosso amigo Domingos Feriaça Julai. Temos também connosco o Garcia Avelino Baltazar, ele está em Angola. Temos desde Lisboa, Portugal, o Amadou Diallo. Temos connosco a Luzia Manuel. Temos também Clara Campos em Angola. Ora, eu estou muito satisfeita. Temos aqui o aparecimento de mais mulheres a verem Washington fora de horas. E nós gostaríamos também de saber o que é que estas nossas internautas, as amigas internautas, pensam do que vai pelo mundo em seu redor. Temos também a Catarina Manuel, diz que está em Luanda e fala de continuos raptos dos ativistas. Temos também Luzia Manuel, a Luzia está na Escócia. E temos também desde Cabinda o João André Lelo. Já agora, o que se passa em Cabinda, João Lelo? Temos também connosco Canguro Tai Santos Bindand. Ele diz: violação dos direitos humanos é prato do dia a dia do MPLA em Angola. Vamos então continuar aqui nas nossas notícias. Vamos falar aqui de uma nova ronda de conversações de paz destinada a pôr fim à invasão russa da Ucrânia, que decorre na Turquia, numa altura em que parece que os soldados ucranianos teriam retomado mais cidades às forças terrestres russas, cujos avanços estagnaram por entre a oposição por parte de forças ucranianas. Dirigindo-se aos negociadores da Rússia e da Ucrânia, antes das conversações terem começado em Istambul, o presidente turco Erdogan afirmou que cabia a ambas as partes chegar a um acordo concreto e pôr fim a esta tragédia. Falando sobre as conversações de paz, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Kuleba, mencionou que um acordo terá que responder no mínimo às questões humanitárias e, ao mais importante, a um cessar-fogo. Durante uma entrevista telefónica com jornalistas russos, o presidente ucraniano Zelensky disse que o seu país está aberto à adoção de um estatuto neutro como parte de um acordo de paz, se este tiver garantias de terceiros e se for submetido a um referendo dos ucranianos. Entretanto, um alto funcionário da defesa americana disse aos jornalistas que as tropas ucranianas tomaram a cidade de Trotiansk, na zona nordeste, enquanto Zelensky disse ontem à noite que as tropas ucranianas libertaram Irpin, um subúrbio de Kiev, a capital. Mais precisamente, quando as conversações estavam a começar em Istambul, um ataque aéreo russo destruiu um edifício do governo
na cidade portuária de Mykolaiv. O governador local diz que várias pessoas estão ainda presas nos escombros. Por outro lado, as Nações Unidas dizem que a invasão russa da Ucrânia forçou 10 milhões de pessoas a abandonar as suas casas e que mais de 3,8 milhões de ucranianos e outras nacionalidades que viviam na Ucrânia fugiram do país. Vamos agora até o continente africano, falar da África do Sul, onde a taxa de desemprego subiu ao seu nível mais alto no último trimestre do ano, chegou a 35,3%, segundo dados oficiais divulgados esta terça-feira, uma vez que o impacto da pandemia continua a fazer-se sentir. É também o quinto aumento do desemprego na África do Sul, desde que o país foi colocado sob um rigoroso confinamento devido à Covid, isto em março de 2020. Existem agora 7,9 milhões de desempregados no país mais industrializado do continente, comparado com os 14,5 milhões com emprego. Portanto, basicamente metade. O presidente Cyril Ramaphosa, na semana passada, levantou a maior parte das restantes restrições do coronavírus à medida que novas infecções continuam a diminuir e há menos mortes relatadas. Os jovens são particularmente atingidos com o desemprego entre as pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, excedendo os 66%. O exército da República Democrática do Congo acusou explicitamente o Ruanda de apoiar uma rebelião armada no leste do seu país, acusação que Kigali negou hoje, após meses de suspeitas e décadas de desconfiança entre o Ruanda e o Congo Democrático. Um porta-voz do governo militar da província do Kivu Norte afirmou que o movimento 23 de março, o M23, apoiado pelas Forças de Defesa do Ruanda, realizou incursões e atacou posições do exército nas noites de domingo e segunda. O M23 emergiu de uma rebelião étnica tutsi congolesa que o Ruanda e o Uganda tinham apoiado na província fronteiriça, cenário de uma míriade de grupos armados ao longo dos últimos 25 anos. As autoridades da Guiné-Conakry arrasaram a casa do antigo primeiro-ministro Cellou Dalein Diallo, um mês depois da junta no poder ter-lhe ordenado que deixasse a residência. Diallo deixou a casa no final do mês passado, após ter sido notificado para a deixar, como parte de um projeto de expropriação de terras para combater a corrupção e demolir edifícios que foram construídos abaixo das normas de construção, isto segundo as autoridades. Outro ex-primeiro-ministro, Sidya Touré, foi também notificado com uma ordem de saída, mas a sua residência até ontem à noite não tinha sido derrubada. O porta-voz do governo disse que a decisão de arrasar as residências fazia parte de programas urgentes de reconstrução. A junta diz que as residências são propriedade do Estado e que estão a combater a corrupção e a remodelar as infraestruturas, mas o ex-primeiro-ministro Diallo insiste que a sua residência era privada, que o Estado lhe tinha vendido em 2005. No Brasil, vamos então agora viajar até ao continente americano. No Brasil, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, demitiu-se ontem após ter sido investigado por alegações de que canalizava indevidamente, fundos federais para aliados políticos de dois influentes pastores evangélicos a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, a Folha de São Paulo revelava uma gravação áudio em que o ministro dizia que dava prioridade na decisão de pedidos de financiamento escolar a municípios que eram governados por amigos de dois pastores, isto a pedido do próprio presidente. E os dois pastores evangélicos são Guilmar Santos e Arilton Moura. O vazamento da gravação desencadeou pedidos dos legisladores da oposição para que não só Ribeiro, mas o presidente fossem investigados sob acusações de tráfico de influências. Bolsonaro, um católico conservador que ganhou a presidência em 2018 com o apoio sólido do poderoso movimento cristão evangélico do Brasil, está interessado em manter o voto evangélico enquanto se prepara para a reeleição em outubro, seguindo nas sondagens, atrás do ex-presidente da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva.
De um outro ex-presidente se fala, é o das Honduras, Juan Orlando Hernández, que se descrevia como campeão da luta contra o tráfico de drogas, mas é agora um dos seus detidos mais destacado. Um tribunal das Honduras aprovou na segunda-feira a extradição de Hernández, de 53 anos, para os Estados Unidos, para enfrentar acusações de que fazia parte de um clã que desde 2004 exportava 500 toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Um outro presidente também com problemas é o do Peru, Pedro Castillo, que salvou de ver o seu nome juntar-se à lista de líderes daquela nação sul-americana que foram impugnados quando os legisladores da oposição não conseguiram ontem à noite obter votos suficientes para o afastar do cargo, 8 meses após ter iniciado o seu mandato. Castillo, que é um novato político que abalou o país quando derrotou a elite política para se tornar presidente, sobreviveu assim à sua segunda tentativa de impugnação. E ele caracterizou as acusações contra ele como especulação e disse que nenhuma tinha sido substanciada. Aqueles que o pretendem tirar da presidência alegam que ele tem 3 investigações de corrupção em curso contra ele e uma acusação de um colaborador, alegando que ele faz parte de um grupo criminoso que recebe dinheiro em troca de adjudicação de obras públicas. Este é Washington fora de horas. Antes de passarmos aqui ao desporto e também às nossas redes sociais, vamos aqui dizer que temos connosco o canguru Tai Santos Bindanda, fala como eu já referi, falava da questão da violação dos direitos humanos em Angola. Temos também o Aniceto Gaeta, está no Uambo. E temos também connosco o Rui Zeca, faz bem. Ora, neste Washington fora de horas, vamos ainda dizer que connosco está o Rui Zeca. Ora, este Rui Zeca faz bem, faz bem. Quer saber, já agora, Rui, o que é o faz bem? E também onde é que está localizado, onde é que vê o Washington fora de horas, que agora vai falar aqui de desporto, porque hoje há jogos de qualificação para o Mundial e, como nota o João Santa Rita, jogos decisivos em África. Por exemplo, vamos ficar a saber quem são as 5 nações africanas que vão estar no Catar. Temos os jogos da segunda mão desta última eliminatória. Senegal recebe o Egito, a Nigéria recebe o Ghana, a equipa dos Camarões está na Argélia e Marrocos recebe a República Democrática do Congo. Na Europa são as finais dos jogos de repescagem para escolher mais 3 países, mas só vão sair 2 porque o país de Gales tem que esperar que se realize o jogo entre a Escócia e a Ucrânia para saber quem vai ser o seu adversário. Polónia e Suécia é um dos jogos de hoje, o outro é entre Portugal e a surpreendente equipa da Macedónia do Norte, que na fase anterior foi a Itália a ganhar por 1-0, afastou os italianos. Antes disso, a Macedónia do Norte tinha ficado em segundo lugar no seu grupo e num desses derrotou a equipa alemã. Na América do Sul, vamos saber hoje quem são os 4 que vão diretamente para o Mundial. São o Brasil, a Argentina, Equador e Uruguai, e hoje discute-se apenas quem vai ficar em 5º lugar e vai depois a um jogo de repescagem. Em luta estão o Peru, a Colômbia e o Chile. E hoje de referir, neste 29 de março de 2022, que se celebra o Dia Nacional dos Veteranos de Guerra do Vietnã, aqui nos Estados Unidos. A 29 de março de 1973, 2 meses após a assinatura do Acordo de Paz do Vietnã, as últimas tropas de combate dos Estados Unidos deixavam o Vietnã do Sul, enquanto a Hanoi libertava os restantes prisioneiros de guerra americanos detidos no Vietnã do Norte. A intervenção direta de 8 anos dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã chegava assim ao fim. Em Saigon, cerca de 7.000 funcionários civis do Departamento de Defesa americano permaneceram para ajudar o Vietnã do Sul na condução do que parecia ser uma guerra feroz e contínua com o Vietnã do Norte comunista. Portanto, hoje celebra-se aqui, observa-se, o Dia Nacional dos Veteranos da Guerra do Vietnã. É de referir que o nosso programa de televisão, na sexta-feira, o Saúde em Foque, celebra sexta-feira o Dia Mundial do Autismo, pelo que vamos falar sobre
o autismo. Vamos aqui perguntar se sabe o que é o autismo, se quer saber mais coisas sobre o autismo, como se pode entender o autismo, como é que se diagnostica o autismo. Envie-nos a sua pergunta por escrito, em áudio ou vídeo para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Portanto, sexta-feira vamos falar de autismo. E o artigo mais lido no site da Voz da América tem por título: Mandioca é o segredo da prevenção contra a Covid, isto segundo um investigador americano. Ele diz que a mandioca pode ser a melhor prevenção contra a Covid-19 e isso explica porque o nível de mortalidade da doença na África subsaariana tem sido muito abaixo do que era esperado. E nas redes sociais, YouTube, o vídeo de música mais visto a esta hora tem 4 dias naquela plataforma. A música No Love é resultado da colaboração entre Summer Walker, Zá e Cardi B. Tem quase 5 milhões de visualizações. Seria bom que o Washington Fora de Horas tivesse também 5 visualizações em 4 dias. Um dia já não peço, 4 dias já se aceitava. Mas pronto, aqui fica então este Washington Fora de Horas nesta terça-feira, 29 de março de 2022. 2 graus negativos aqui na área de Washington, o céu está azul, não temos nuvens, mas a temperatura não vai aumentar muito. Estamos na primavera, é a estação da primavera, mas como sempre a estação da primavera é como dizem os americanos, iffy, nunca se sabe o que vai acontecer. Já tivemos dias bastante quentes, de andar de manga curta, hoje andamos novamente de casaco e de gorro. E pronto, de todos se despede a Ana Guedes, que esteve convosco neste Washington Fora de Horas. Um abraço para todos, um bom resto de dia de terça-feira e como sempre estamos juntos. Bye bye.